bem? Olha, sejam bem-vindos vocês que estão a primeira vez no meu canal. Se inscreva, clique no sininho para receber as notificações. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, que é sobre Lia. Lia, ela foi casada com Jacó, mas a Lia, ela entrou num relacionamento, num casamento, que ela não esperava. Porque Jacó, quando chegou às terras de Labão, do pai dela, Jacó se apaixonou pela Raquel. E ele chegou para o pai da Raquel e falou assim: o que eu posso fazer para que você me dê ela como esposa? E Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. No dia do casamento, não podia ver o rosto da noiva, lá na lua de mel, só no outro dia, quando foi ver, Jacó tomou um susto e viu que era Lia que estava do lado dele. A Lia, ela tinha olhos tenros. A Bíblia não fala se era olhos vesgos, mas ela tinha um problema na visão que não deixava ela ter uma aparência ela não tinha uma aparência em si muito atrativa. E a Raquel, a Bíblia fala que ela era bonita de corpo e bonita de rosto. E Jacó ficou indignado por ter sido enganado e falou assim: o que eu mais tenho que fazer para poder casar com a Raquel, porque é da Raquel que eu gosto. Ele trabalhou mais 7 anos. Imagine nesse período de 7 anos, a Lia casada com um marido que estava lutando por outra. Se coloca no lugar dela. O conflito que havia dentro dessa mulher, a dor, a aflição, a angústia de saber que estava ali, tinha que se doar como esposa, tinha que ter uma postura como esposa, mas o marido não amava e estava lutando por outra. Passou os outros 7 anos, durante 14 anos, Raquel se tornou esposa de Jacó. E ali começou a rivalidade. Já tinha rivalidade. Imagine Raquel sabendo que a Lia era casada com Jacó, mas Jacó estava lutando por ela, para se casar com ela. Então a Bíblia fala que Deus abençoou a madre da Lia, que naquela época a mulher que ela tinha filhos, ela era muito chamada como virtuosa, bem-aventurada, honrosa diante de todo o povo. E os nomes dos filhos de Lia, você não vê na Bíblia falando que Lia reclamava, que Lia, ela murmurava que ela era uma péssima esposa. Mas com o nome que ela deu aos filhos dela, você dava para entender a aflição dela. Ela entendia que por dar filhos a Jacó, ela teria o amor. Ela fala que por ser desprezada, por causa do filho que nasceu, aqui eu vou colocar a descrição do significado dos nomes dos filhos dela, que você entende muito bem que ela falava assim: agora eu vou ser muito amada pelo meu marido. Então o que nós podemos aprender com a Lia? A Lia, ela foi leal. A Lia, ela se doava pro casamento dela, mesmo que ela sabia que ela não tinha o amor do marido dela. Ali a Bíblia não fala que ela teve atitudes erradas porque o marido dela não amava. Naquela época não tinha a ideia que seria hoje, então se separa. Então deixa. Não, ela foi fiel. E a gente vê muito bem, porque se Deus olhou para ela e abençoava a madre dela, vendo a aflição que ela passava, porque ela se colocava, ter aflição é uma coisa. Você pode ter aflição e não ser atendido por Deus, por quê? Você não se volta a sua aflição para Deus. E se Deus abençoa a madre de Lia, é porque ela voltava às angústias e a aflição dela. Então, ela era leal para com Deus e leal para com o marido dela. Então, ela se doava. Eu acredito que quando o filho dela nascia dentro dela uma esperança. Agora eu vou ter o amor dele. Imagine você amar alguém e não ter o amor dessa pessoa. E você tá dentro desse relacionamento que você não tem como sair dele. Imagine a dor que a Lia tinha. Só que ela nos deixa um princípio muito bom sobre se doar, mesmo que você não receba. E durante esses anos todos, imagine a cara da Raquel: eu tenho o amor do meu marido. Eu tenho o amor do marido que você não tem. E a alma dela se angustiava, porque cada filho que nascia, ela tinha esperança de ter o amor. Então, não era assim. Ela não tinha o amor. Não tinha o amor do marido dela. E ela se doava. Ela dava o melhor dela. Então, esse é o princípio que nós temos que aprender a respeito da Lia. Você consegue se doar quando não recebe o amor que você está dando? Você tem essa paciência? Às vezes, você como solteira, você fala assim: eu não tenho para que me doar. Mas você pode se doar para Deus. Sabe, você se doar e falar assim: Deus,
eu ainda não tenho o que o meu coração deseja, mas eu me dou para o Senhor. Porque a Bíblia fala que o nosso Criador é o nosso marido, você se doa. Claro que é diferente, eu tô falando da questão de se doar, porque Deus, ele nos ama. Nós temos o nosso maior marido, nosso maior amor é Deus. Mas você se doa para as pessoas, mesmo sem receber o amor delas. Você consegue se doar para quem lhe causa dor? Você consegue ser fiel, ser leal numa situação que você tá vendo que era para você tá tendo outras atitudes? Você, esposa que é casada, você tendo o seu problema com o teu marido, você consegue se doar para ele como a Lia, sabendo que às vezes ele, muitas das vezes, não me trata como você deveria ser tratada. Você consegue ser assim? Ter um caráter diferente, ter uma postura diferente do que a situação lhe exigiria que era para ser errada, e você consegue ser certa numa situação que exigia que você não estaria sendo errada, andando errado. Não tenho amor, para que eu vou dar amor? Mas a Lia não pensou dessa forma. E o que aconteceu com a Lia? Com a fidelidade dela, com o amor dela, com a doação dela, mesmo por alguém que lhe causava dor. Jacó não lhe tratava mal. Jacó dava o melhor para ela, quanto para Raquel. Porém, se tá num relacionamento, você quer o quê? Amor. Saber que a pessoa tá ali porque quer estar. Só que no caso de Lia, ela não teve isso. Então, pra gente ir pro final da história, a Raquel teve filhos, deu filhos também. A aflição dela foi tão grande que Deus lhe concedeu. Ela teve filhos com Jacó. E no último parto dela, que foi José, ela morreu. Ela morreu. E depois desses anos, a Lia, ela teve o espaço dela, e Jacó conseguiu enxergar nela toda a lealdade desse tempo. A Bíblia fala que a Raquel, ela foi enterrada no meio do caminho. Já a Lia teve a preocupação de enterrar ela junto com Abraão, com Isaac. Aí você me fala, e ela foi considerada uma das casas edificadoras de Israel, e de Lia saiu a descendência de Jesus por meio de Judá. A metade da tribo de Israel veio de Lia. Deus honrou a paciência de Lia e a doação de Lia. Então, o que a Lia nos ensina para nós? Se doa, dê o seu melhor, mesmo que você não receba o melhor. E se a gente partir pelo princípio de Jesus, foi isso que Jesus fez naquela cruz. Ele deu a vida dele, mesmo sabendo que muitos de nós, não se doaria para ele. Até aqueles que ainda não reconhecem quem foi Jesus, já recebeu a doação de vida dele. Jesus, ele foi um ótimo exemplo disso. E a Lia, mesmo sem conhecer, porque foi anos antes de Jesus, ela foi honrada por Deus porque ela teve paciência e ela se doava. Ela assumiu a postura dela de esposa, mesmo aos olhos de Jacó, não sendo a esposa que ele queria. E você tem essa fé de se doar, de dar o teu melhor, seja para um familiar, seja para uma pessoa, seja para quem for, de dar o seu melhor, de dar, você como esposa, de dar o seu melhor, mesmo não recebendo o amor que você gostaria de receber. Mas Deus é fiel. Lia direcionou a dor dela para Deus. E muito interessante, para a gente finalizar, no último filho de Lia, ela já falou assim: eu vou dar esse nome para o meu filho como louvor e gratidão para Deus. Então, o foco dela estava tanto em ter filhos para poder ser amada por Jacó, que no último filho, ela trouxe a atenção dela para Deus. E ofereceu o nome do filho dela como louvor e gratidão. Às vezes você foca muito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso.
Foca a tua atenção e teu desejo naquilo que você quer. E não foca os teus desejos, os teus anseios para Deus. A Bíblia fala, agrada-te o Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o desejo de Lia era ter filhos para que Jacó o amasse. Mas chegou um tempo, por meio do nome do filho, que você começa a entender que ela voltou a atenção dela para Deus. E por isso que no final da vida dela, Raquel morreu jovem e ela teve um outro tempo onde que Jacó pôde passar o amor para ela. Ela foi honrada por Deus. Então, vamos aprender com a Lia. Tenha paciência. Aprenda a se doar. Aprenda a dar amor. A dar amor mesmo sem você receber. Deus te abençoe. E eu agradeço você por estar aqui. E domingo nós vamos estar com o nosso vídeo com a Rosa Maria. É uma menina cristã. Uma menina excelente que vai mostrar o que é ser jovem e ser cristã. E nós vamos ter uma entrevista com ela, vamos saber como que é a vida dela e como que ela conheceu a Deus e como que ela é super jovem, vive a vida dela, super praiana, mas ela tem Deus. E eu aguardo vocês aqui. Tchau!